naquela parte inicial, justamente, de quando se aceita a renúncia ou não aceita, quem é excluído da herança, as pessoas que visam buscar por petição de herança os seus direitos e outras disposições mais. Então convido vocês para seguir comigo nessa aula e qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer sugestão, críticas, elogios, manda para nós lá nas redes sociais do Aprova. Vamos lá, pessoal! Iniciamos aqui falando da aceitação e da renúncia da herança. Como vocês já sabem, pessoal, a transmissão da herança se dá pelo chamado direito de sesine. É aquele direito que diz que, falecido o autor da herança, a herança transmite-se automaticamente aos herdeiros. Porém, pessoal, para que essa herança seja confirmada aos herdeiros, vejam que eu não estou falando de partilha ainda, vejam que eu estou falando da habilitação dos herdeiros. Para que essa herança seja confirmada, os herdeiros devem aceitá-la, devem efetivamente aceitá-la ou eventualmente renunciá-la. E então, para que a gente tenha o direito de sesine aplicado integralmente, de forma a produzir efeitos, os herdeiros têm que aceitar a herança, que é justamente a parte inicial aqui da aceitação. Vamos dar uma olhadinha lá então. Vejam lá, pessoal, a aceitação é o ato do herdeiro que confirma a transmissão da herança. Então, confirma lá o direito de sesine. E não a transmissão da herança em si. Então, ele vai confirmar a transmissão porque a transmissão já se dá a partir do momento do falecimento do autor da herança. O artigo 1804, pessoal, no seu caput, parágrafo único, diz que aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro. Por outro lado, a transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro a renuncia. Então, justamente aquela positivação do direito de sesine, pelo qual a gente precisa de uma aceitação para que ele se torne efetivo. Para que a gente consiga essa aceitação da herança, pessoal, nós temos aqui dois artigos, o 1805, aqui está um pouquinho errado, 1805 e o 1807. São três as formas de aceitação. A primeira das formas de aceitação é aquela chamada aceitação expressa. O que é a aceitação expressa? O que é um ato de disposição de vontade expressa? É aquilo que é confirmado por escrito, que é falado, que é, de certa forma, confirmado de uma maneira inequívoca. Então, a aceitação expressa da herança, ela vai se dar por meio de um documento público ou particular, pelo qual o herdeiro vai lá e diz: eu aceito a herança deixada pelo meu pai, pelo meu avô, por quem quer que seja. Então a chamada aceitação expressa da herança vai se dar por meio de um instrumento público ou particular. Veja que essa modalidade não é das mais comuns de aceitação da herança. A modalidade mais comum de aceitação da herança é a próxima que a gente vai ver, que é a tácita. Dificilmente alguém vai lá e fala: olá, eu aceito a herança, registra aquilo em cartório por um documento público. Normalmente a aceitação vai se dar de forma mais tranquila, de forma tácita, mas em casos em que há algum tipo de disputa quanto à herança, alguma dúvida quanto ao herdeiro, recomenda-se fazer a aceitação de forma expressa. Vamos ver lá então a forma mais comum, que é a chamada aceitação tácita. Vejam lá, pessoal, item B. Resulta de atos próprios da qualidade de herdeiro, como, por exemplo, tomar posse do bem e administrar como se fosse seu. Então vejam lá, pessoal, a partir do momento que faleceu o autor da herança, o herdeiro recebe o bem e ele vai começar a utilizar como se fosse seu. Vai entrar num imóvel, por exemplo, começar a roçar lá a grama, vai alugar eventualmente, vai conservar aquele bem, vai pintar, vai cuidar dele, vai pagar IPTU e por aí vai. Isso, pessoal, importa na aceitação tácita da herança. Vejam que apenas aqueles atos que confirmam a utilização efetiva e a posse do bem, como se dono fosse, equivalem como aceitação tácita. Outros atos, por exemplo, pessoal, como aqueles chamados atos oficiosos, como o funeral, ou ainda administração ou guarda provisórios dos bens, não implicam na aceitação tácita, certo? Então, para que eu tenha aceitação tácita, eu preciso que o herdeiro tome posse do bem e administre como se fosse seu, não apenas faça uma guarda provisória. Ok, pessoal? Muito importante aqui. A terceira hipótese de aceitação da herança é a que está descrita no artigo 1807, que trata da aceitação presumida. Diz lá então:
o interessado, um terceiro, portanto, em que o herdeiro declare se aceita ou não a herança, poderá 20 dias após aberta a sucessão, requerer ao juiz prazo razoável não maior de 30 dias para nele se pronunciar o herdeiro sob pena de se haver a herança por aceita. Então vamos supor lá que o herdeiro, o autor da herança faleceu e o herdeiro simplesmente ficou inerte. Não entrou lá no imóvel, não começou a cuidar, não fez nada. Não aceitou expressamente a herança, simplesmente ele ficou quieto, não cuidou, não fez nada. Só que eu tenho um terceiro interessado em que ele aceite a herança. Por exemplo, um credor. Vamos supor que esse herdeiro tem um credor que está executando ele faz anos e não consegue encontrar nada. Fica sabendo que o pai dessa pessoa faleceu, por exemplo, e que ele é herdeiro de uma quantidade de bens, de valores, etc. Esse credor ele tem interesse que o herdeiro aceite a herança para quê? Para que ele possa ir em cima disso para satisfazer o seu crédito, satisfazer a dívida que o herdeiro tem para consigo, certo? Então esse terceiro interessado pode pedir lá que o juiz dê um prazo para que o herdeiro diga se aceita ou não a herança. É justamente o artigo 1807 que trata da herança presumida. Então normalmente esse interessado aqui será um credor. Normalmente aqui será um credor do próprio herdeiro, mas também pode se tratar de um credor do autor da herança. Ele quer que seja aceita para que sejam realizados os trâmites lá do inventário e partilha dos bens, para que ele possa habilitar o crédito dele e receber o que ele tem direito. Certo, pessoal? Então, normalmente, esse interessado é alguém que precisa, que tem que ir atrás daqueles bens que estão para ser aceitos ou não. Importante aqui, pessoal, 20 dias depois de aberta a sucessão, então respeita-se um prazinho lá de luto de 20 dias depois do falecimento. Lembrando que a sucessão é aberta com o falecimento da pessoa. Faleceu, abriu a sucessão no mesmo momento. 20 dias depois do falecimento, ele pode requerer ao juiz. Juiz, dá lá um prazo para que o herdeiro diga se aceita ou não a herança. Se ele continuar inerte, a herança será, tá aqui, presumidamente aceita. Ok, pessoal? Vamos lá então, são as 3 hipóteses de aceitação da herança. Vejam lá, pessoal, algumas questões sobre isso, então, quanto à aceitação da herança. Será que é possível aceitar só parte da herança? Seria ótimo, né, pessoal? Por exemplo, eu aceito todos os bens, mas eu não aceito as dívidas. Seria excelente. Eu aceito só aquele apartamento que está alugado e que me rende frutos, mas eu não aceito aquele outro que está dando despesas e que precisa de uma reforma gigantesca. Seria ótimo, mas óbvio que não. Então vejam lá, não se pode aceitar a herança em parte, nem mesmo sob condição ou a termo. Por exemplo, eu aceito herança, mas só daqui a 2 anos, quando eu puder pagar o condomínio daquele apartamento. Uma herança a termo, por exemplo, não pode. Uma herança sob condição, eu aceito a herança desde que eu ganhe na Mega Sena para poder cuidar daquele bem. Então, herança sob condição também, obviamente, não é possível. Então vejam lá, não se pode aceitar a herança em parte, sob condição ou a termo. Aceita a herança, tudo vem junto, vem todos os bens, todas as dívidas, vem tudo aquilo que o falecido deixou. Vamos ver lá o 1809. Diz lá, pessoal, falecendo o herdeiro antes de declarar se aceita herança, então vejam lá, hipótese aqui que o autor da herança principal faleceu, deixou bens para o herdeiro. Só que esse herdeiro não aceitou a herança, nem expressa, nem tácita, nem presumidamente. E ele faleceu também. Então, falecendo o herdeiro antes de declarar se aceita herança, o poder de aceitar passa-lhe aos herdeiros. Então, o herdeiro do herdeiro que vai dizer se aceita a herança do A para o H, do autor para o herdeiro, que automaticamente depois passará para si próprio. Então, vejam lá, é o herdeiro do herdeiro que aceitará a herança do autor inicial daquela herança se o herdeiro faleceu antes de aceitá-la. A menos que, então uma exceção aqui, que se trate de alguma vocação adstrita a alguma condição suspensiva que não foi verificada. Então, por exemplo, vamos supor que o A, então vamos apagar aqui, né? Vamos apagar aqui, opa. Vamos supor que o A deixou uma herança para H e disse, mas o H só vai receber a herança quando o seu filho, o herdeiro do herdeiro, se formar, se graduar na faculdade.
O herdeiro do herdeiro só vai poder aceitar essa herança quando a condição suspensiva for cumprida, quando ele se formar na faculdade, por exemplo. Ok, pessoal? Então, a menos que se trate dessa vocação adstrita, uma condição suspensiva que não foi verificada, este aqui só vai aceitar após a condição for cumprida, quando a condição for cumprida. Vamos dar uma olhadinha lá no parágrafo único do artigo 1809, que diz: os chamados à sucessão do herdeiro, então vamos lá, chamados à sucessão do herdeiro, o herdeiro, os herdeiros dos herdeiros, os herdeiros do herdeiro. Desde que concordem em receber a segunda herança, poderão aceitar ou renunciar à primeira. Então vamos ver aqui, pessoal, vamos apagar aqui tudo. Então vejam lá. O autor da herança faleceu. O autor da herança faleceu. Quem que vai dizer se aceita a sua herança? Os seus herdeiros. Então aqui nós temos o C e o B. O C e o B. O C tá lá, felizão, aceitou a herança, recebeu em tese aqui, né? Em tese, a gente não sabe exatamente se tem alguma disposição diferente, mas tratando da herança legítima, em tese, metade da herança foi para C e a outra metade da herança foi para B, ambos sucessores do A. Só que, antes de B aceitar a herança, B também morre. Ficou chocado com a morte de seu pai lá, por exemplo, teve uma parada cardíaca e morreu também. Nesse caso aqui, pessoal, o herdeiro de B, o herdeiro de B, que aqui no meu exemplo é o D, ele vai dizer se concorda a herança de A, mas ele só pode concordar em receber a herança de A depois de aceitar a herança de B. Então vejam, os chamados à sucessão do herdeiro, o D, do herdeiro falecido antes da aceitação, então o D, que é herdeiro do B, desde que concordem em receber a herança do B, então só se ele aceitar a herança do B, que poderá aceitar ou renunciar a do A. Então vamos supor, pessoal, o autor da herança morreu, o vô lá morreu, o pai aqui do D morreu antes de aceitar a herança do avô. Cabe ao D, cabe ao herdeiro do herdeiro aqui, portanto, dizer se concorda com a herança do pai primeiro. Concordou com a herança do pai, deu ok aqui para a herança do pai, aí ele vai dizer se concorda em receber a herança do avô, podendo concordar ou renunciar, é justamente aqui o que está no parágrafo único. Veja que interessante aqui, pessoal. Vou apagar tudo aqui. Vou deixar um pouco menos poluído para entender melhor, né? Vamos supor que o D, então vamos lá, A morreu. Antes de B aceitar, B morreu também, certo? O C está do outro lado aqui, só para ver que tem mais um herdeiro. Antes de aceitar, B morreu também. Cabe ao D, portanto, dizer se aceita ou renuncia à herança de B inicialmente. Se o D renunciar à herança do B, ele perde o direito de deliberar quanto à herança do A. Ele só pode aceitar a herança do avô, ou renunciar, a partir do momento que ele aceitar a herança do B. Se ele renunciar à herança do B, ele automaticamente perde o direito de deliberar quanto à herança do A. Nesse caso, se B tiver, por exemplo, uma esposa, ela ficaria com a totalidade da herança e aqui romperia qualquer herança recebida por D. No caso, óbvio, de renúncia do D. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, manda uma mensagem lá, fala comigo, porque realmente essa parte aqui é um pouquinho chata de entender. Mas é tranquilo, né? Vamos lá. Se o D renunciar à herança do B, ele não pode dispor sobre a herança do A. Ele perderá o direito também à herança do A. Pessoal, a gente viu que são 3 hipóteses para a aceitação da herança. A aceitação pode ser expressa, a aceitação pode ser tácita e a aceitação pode ser presumida. Agora, a renúncia, essa tem uma modalidade só, não tem muita escolha aqui. A renúncia obrigatoriamente sempre deve ser expressa. Vejam lá então, pessoal. Artigo 1806 do Código Civil diz que a renúncia deve ser sempre expressa. A gente já teve decisões aqui como o RESP 1.236.671 de São Paulo, que entendeu que advogado regularmente constituído por instrumento público pode renunciar à herança em nome do seu cliente. Mas bastante específico aqui, né? Então o advogado só pode renunciar desde que ele tenha sido regularmente constituído por um instrumento público, por uma procuração pública, ok? A princípio, quanto às procurações particulares, não se pode renunciar à herança. Ou melhor, o advogado não pode renunciar à herança. Quanto à renúncia aqui da parte, a princípio essa renúncia ela deve ser expressa. Não trata aqui de maiores formalidades quanto
a essa renúncia. Essa renúncia, pessoal, ela ainda tem duas possibilidades. A gente já sabe que a renúncia, ela obrigatoriamente tem que ser expressa. Então, a gente acabou de falar disso. Mas ela tem duas formas de renúncia, que são a chamada renúncia abdicativa e a renúncia translativa. Então, a renúncia abdicativa e a renúncia translativa. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Na renúncia abdicativa, o herdeiro simplesmente diz que não quer a herança, havendo cessão aos co-herdeiros. Nesse caso, não vai ter imposto, porque, claro, ele não vai receber nada. Então, vamos lá, vamos exemplificar aqui. Morreu A. Ele deixou como herdeiros B e C, ok? C falou, eu não quero a herança. A princípio, 50 e aqui, certo? Mas B falou, eu não quero herança. Ou seja, toda a herança de A, a totalidade, vai para o B, certo? C não vai receber nada. E, obviamente, se não recebe nada, não incide o imposto, ok? É a primeira opção, que é a chamada renúncia abdicativa. Agora, na chamada renúncia translativa, eu tenho uma situação um pouquinho diferente. Vejam lá. O herdeiro cede os seus direitos em favor de determinada pessoa. Na verdade, pessoal, não se trata de uma efetiva renúncia isso aqui. Se trata de uma cessão da herança. Então, vejam bem. A renúncia efetiva, a renúncia real que a gente tem, é a chamada renúncia abdicativa. Eu digo, eu não quero e não quero nem saber. Então vamos lá. O pai deixou 2 filhos e herança para os 2. A princípio, se não tem testamento, a vocação legal diz que 50% era para cada um. Não tem muito erro aqui. Agora, um dos filhos diz que não quer a herança. Ponto final. A herança vai totalmente, 100% para o outro filho. Aqui tranquilo, chamada renúncia abdicativa, a mais normal de todas. Mas a segunda hipótese, pessoal, a chamada renúncia translativa, não é bem uma hipótese de renúncia. Apenas a doutrina chama aí de renúncia translativa. Mas, na verdade, há uma cessão da herança para terceiros. Eu digo assim, eu não quero a renúncia para mim, mas eu quero que ela vá para fulano de tal. Ou seja, obviamente, na verdade, eu estou aceitando e transmitindo essa herança, é a chamada renúncia translativa. Então aqui, pessoal, o herdeiro cede os direitos em favor de determinada pessoa. A partir do momento que ele cede, ele tem que aceitar, não concordam comigo? Então ele concorda em receber para aí ceder. Então nesse caso aqui, há uma aceitação e uma posterior cessão. Nesse caso, por óbvio, incide o imposto. E, em princípio, não apenas o imposto, né, pessoal? Vamos colocar aqui. Então aqui vamos mostrar aqui a renúncia translativa. A deixou B e C como filhos. C falou, eu não quero a herança, mas eu quero que ela vá para o J, para o João. Tá? O que ele fez, pessoal? Na verdade, ele não renunciou da herança. Ele falou, tá bom, eu aceito a herança, mas eu já transfiro ela para o João. Tá? Então a ideia é essa. Já a renúncia abdicativa, essa sim é pura e simples, é simplesmente eu não quero. Se não quer, todos os outros herdeiros recebem a parte que eu não quis. Vamos lá, pessoal, artigo 1811. Ninguém pode suceder representando o herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem à herança, poderão os filhos vir à sucessão por direito próprio e por cabeça. Então vejam só aqui, ninguém pode suceder representando o herdeiro renunciante. Se o herdeiro renunciou, acabou, renunciou e ponto final, vai para os outros. Se ele for o único legítimo da classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciaram, poderão os filhos vir à sucessão por direito próprio por cabeça. Então vamos aqui de novo, pessoal. Eu tenho aqui A, deixou herança para B e deixou herança para C. Se você tem 3 filhos, O, X e Z. Se o C renuncia à herança, será que os filhos dele vão ter direito à herança? Não. Se o C renuncia à herança, toda a herança vai para o B. Agora, pessoal, isso aqui é o começo, né? Isso aqui é o início do artigo. Agora, vamos lá de novo. Vamos de novo. Tem o A e tem o B. Ou melhor, tem o B e tem o C como herdeiros. O B tem um filho, que é o J, e o C tem o filho O, quem mais que era? O O, o X e o Z. Se o C renuncia à herança, em tese ela iria para o B, mas o B também renunciou à herança, e agora o que acontece?
Se todos da mesma classe, então, renunciam à herança, mesma classe aqui, poderão os filhos vir à sucessão, por direito próprio e por cabeça. O que é isso aqui, pessoal, por direito próprio por cabeça? Quer dizer que todos aqui, havendo renúncia de todos da mesma classe, receberão em proporções iguais. Então vai ser 25, 25, 25, 25. Por quê? Porque o J, o O, o X e o E não estão representando seus pais. Seus pais, eles renunciaram à herança. Eles vão receber por cabeça, ou seja, são os netos que estão recebendo a herança, na verdade. Como não tenho filhos para receber a herança do A, os netos vão receber. E os netos não estão representando seus pais, mas estão recebendo por direito próprio, portanto, por cabeça. Por cabeça quer dizer que todo mundo recebe igual, ok? Vamos lá que a gente tem mais algumas hipóteses aqui interessantes para estudar. São irrevogáveis o ato de aceitação ou de renúncia da herança. Ou seja, uma vez aceita, uma vez renunciada, eu não posso voltar atrás, certo? 1813, quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Olha que interessante isso aqui, o artigo 1813, anotem ele, pessoal, para prática profissional, ou mesmo aí para fins de estudo. É bem interessante. Vejam só. Vamos supor que um pai lá deixou 2 filhos, a princípio seus herdeiros. Um dos filhos estava até a cabeça de dívida, não tinha mais para quem dever. E o outro não, o outro a princípio era tranquilo. Eles vão lá de forma obscura e o irmão fala, irmão, eu vou renunciar à herança porque se eu recebê-la, vai tudo embora para os meus credores. O irmão fala, tudo bem, manda tudo para mim, você pode aproveitar, pode utilizar, eu deixo você morando lá no apartamento, mais pra frente, quando você melhorar a tua vida, depois eu dou os bens pra você. Então, isso pode acontecer, né? Pode vir a acontecer. Agora, então, se os credores verificarem que o herdeiro renunciou à herança, obviamente com claro intuito de prejudicar o pagamento das dívidas, os credores podem aceitar a herança no lugar dos herdeiros. Vejam lá então, quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, normalmente ele não vai fazer isso só de sacanagem, ele tem algum interesse obscuro ali, poderão os credores, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Interessante aqui o artigo 1813, né, pessoal? Vamos dar sequência lá então. Excluídos da sucessão. São aquelas pessoas que, por algum motivo, não vão receber a herança. São os excluídos da sucessão. Então, quando que isso vai acontecer? É a lei que vai dizer, é a legislação que vai determinar quem que vai ser excluído de receber a herança. Então vamos lá, em algumas situações previstas na lei, que podem ainda se somar ao ato de disposição de última vontade. Ou seja, não apenas o que está previsto em lei, mas também o que o autor da herança dispuser, por exemplo, no seu testamento, podem os herdeiros ou os legatários serem excluídos da sucessão, perderem o direito à herança. Quando que isso vai acontecer? Algumas das hipóteses estão lá no artigo 1814. Vamos ver lá então, pessoal. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa de homicídio doloso contra a pessoa cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Então vejam lá, pessoal, se tinha algum herdeiro, herdeiro que pode ser legal ou a princípio um herdeiro lá testamentário. Essa pessoa praticou, foi partícipe ou tentou praticar um homicídio doloso contra o autor da herança, ele vai perder o direito à herança. Não apenas contra o autor da herança. Se tentou praticar homicídio contra o cônjuge, os descendentes, os ascendentes do autor da herança, também perdem o direito à herança dessa pessoa, ok? Ainda, também são excluídos da sucessão aqueles que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança, ou incorrerem em crime contra a sua honra, do seu cônjuge ou companheiro. Aqui diminuiu um pouco a hipótese por conta de um menor potencial lesivo, né, pessoal? Então se trata de uma situação caluniosa em juízo contra o autor da herança, contra o cônjuge ou companheiro dele. Neste caso, serão excluídos. Ah, mas se houve uma calúnia em juízo contra o ascendente do autor da herança. Nesse caso, a princípio, não há exclusão da sucessão, ok?
Inciso terceiro, são excluídos aqueles que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Vamos supor lá, pessoal, que o filho, que já era um filho problemático, um filho que tentou eventualmente matar o pai, que desonrou o pai, tenta impedir o pai de fazer um testamento, justamente para tentar angariar mais bens para si, né? Evitar perder os bens. Nesse caso, se ele o fizer de forma violenta ou de forma dolosa, violenta, nessa situação ele também será excluído da herança. Então vejam lá, aquele que por violência ou por fraude, meios fraudulentos, tentar inibir ou obstar o autor da herança de dispor livremente dos seus bens por meio de ato de última vontade, por exemplo, testamento. O artigo 1815 diz que a exclusão do herdeiro ou do legatário, em qualquer dos casos de indignidade, será declarada por sentença. Então vejam, pessoal, a exclusão da sucessão depende de uma sentença judicial para excluí-lo. Não basta uma mera intenção de excluir ou um terceiro que venha buscar a exclusão. Eu preciso entrar com um processo para excluí-lo do recebimento da herança. A legitimidade aqui vai ser dos interessados, ou no caso do inciso primeiro, naquele caso de homicídio ou tentativa, do Ministério Público. O Ministério Público aqui, pessoal, só tem legitimidade para a propor de exclusão do herdeiro ou legatário nos casos lá de homicídio ou tentativa. Nos demais casos é do interessado. Quem seria esse interessado? Qualquer outro herdeiro do cônjuge, ou melhor, herdeiro do autor da herança, obviamente, o cônjuge do autor da herança e etc. Né? Aqueles interessados efetivamente, normalmente patrimonialmente interessados nos bens. O prazo que eu tenho para a exclusão do herdeiro, 4 anos da abertura da sucessão. Lembrando que a abertura da sucessão é o falecimento. Ok, pessoal? Prazo decadencial, 4 anos para propor a ação de exclusão do herdeiro ou legatário, contados do falecimento, contados da abertura da sucessão. Vamos adiante. 1816 diz: são pessoais os efeitos da exclusão. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão. Então vejam aqui, pessoal, que os efeitos da exclusão da sucessão são diferentes, são muito diferentes dos efeitos da renúncia da sucessão. Então vejam lá, isso é diferente da renúncia, na qual o direito não é transmitido aos sucessores do primeiro sucessor. Na indignidade, os herdeiros do sucessor indigno sucedem como se o indigno fosse morto. Então vamos desenhar lá, vamos lá. A deixou B e deixou C. Vamos supor que, prestem atenção aqui, C tinha 3 filhos, que era o O, X e o Z. E o B tinha o filho J. Ok? Vamos supor que o C, prestem atenção aqui, renunciou à herança. O que acontece com a herança que ele receberia? Vai para os seus filhos? Não. Se ele renunciou, todo mundo perde. 100% vai para o B. Ok? Agora outra hipótese aqui. Vamos lá. A tinha 2 filhos. B, C. O C tinha o O, X e o Z. E o B continua lá com seu filho J. Tá? Vamos supor, pessoal, que o C foi indigno da herança, porque tentou matar o seu pai a facadas. Então lá, tentativa de homicídio, inciso primeiro aqui, que a gente viu agora há pouquinho. Ele foi indigno. Se ele foi indigno, o que acontece, pessoal? Ele perde o direito da herança e os seus filhos recebem por representação, como se ele fosse morto também. Então vejam lá, vamos supor que o A deixou a sua herança, 100%. A princípio, 50% seria de B e 50% seria do C. Só que o C foi indigno, então ele perde o direito dos 50%. Esses 50% serão destinados aos seus filhos. Representando o C como se ele fosse morto. Então cada um deles receberá
a sua proporção, que seria no caso... Não, 33 seria de 100, né? Seria 33, um terço do que o C receberia. Então, cada um vai receber 16,6%, é isso? 16,6 com 16,6 com 16,6. Tá? Então, na verdade, aqui, um terço do que receberia o C, um terço do que receberia o C, um terço do que receberia o C. O indigno vai ficar como se morto fosse e os seus filhos recebem o representando, ok? Diferente daquela herança por cabeça, né? Então, aqui, 50% fica com o B. O J, a princípio, não recebe nada, porque o B é vivo. E os 50% do indigno são repartidos entre os seus 3 filhos. Certo, pessoal? Tranquilo aqui? No artigo 1818, a gente tem uma hipótese ainda de reabilitação do indigno. Então, aquele que foi indigno, aquele que eventualmente proferiu algum ato de calúnia contra o seu pai, contra o autor da herança, pode ser ainda readmitido a suceder. Quando, pessoal? Então, aquele que seria, a princípio, excluído da herança, pode ser readmitido a suceder se o ofendido, então, por exemplo, se o autor da herança, o ofendido, ou ainda, né, o cônjuge do autor da herança, alguma coisa assim, houver expressamente reabilitado em testamento ou em algum outro ato autêntico. Cabe ao ofendido perdoar. Então, a reabilitação do indigno nada mais é do que um perdão daquele que, a princípio, não receberia a herança. A partir do momento da reabilitação, desse perdão, ele volta a receber. Então, vamos supor aqui, você foi perdoado pelo ato de indignidade, né? Então, aqui ele não vai ser considerado como se morto fosse. Os seus filhos, a princípio, não receberão nada. E ele vai receber aqueles 50% que lhe eram de direito. Ok, pessoal? Na hipótese aqui, então, de reabilitação do indigno. Vamos adiante. Deserdação. Então, cuidado aqui, é diferente aqui a situação da exclusão da herança da questão da deserdação. Por quê, pessoal? Na exclusão da herança, como a gente já viu agora há pouquinho, cabe a qualquer interessado, ou ao Ministério Público, no caso de homicídio ou tentativa de homicídio, proporem a ação de exclusão da herança. Ao passo que na deserdação, cabe ao próprio autor da herança, claro, fazer isso por meio de um testamento, por meio de um ato de disposição de última vontade, por óbvio, enquanto vivo. Então, essa deserdação vai ser esse ato de disposição de última vontade, que vai ter alguma das razões descritas no artigo 1814, bem como algumas hipóteses lá do 1962 e 1963. Então, além das hipóteses do 1814, que são as hipóteses de exclusão da herança, é possível que o autor da herança, obviamente antes do falecimento, por ato de disposição de última vontade, deixe no seu testamento, eu deserdo o meu filho. Por quê, pessoal? Porque ele me praticou uma ofensa física, me bateu, me deu uma surra, por exemplo. Casos de injúria grave também são hipóteses de deserdação. Outra hipótese, relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto, com a mulher ou companheira do filho ou do neto, ou ainda com o marido ou companheiro da filha ou da neta. Tá? Então, relações ilícitas lá com algum familiar que não poderia acontecer. Bem como no caso de desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade, ou do filho ou do neto com deficiência mental ou grave enfermidade. Então vejam aqui, pessoal, apesar de algumas pessoas leigas no direito não conhecerem as hipóteses de sucessão, achar que elas podem doar tudo para uma instituição de caridade, esquecerem que a gente tem lá o Instituto da Legítima e falar, não, eu vou te deserdar, né? Eu vou te deserdar porque você não estuda, porque você é um vagabundo. Isso pode acontecer, será? Não, pessoal. As hipóteses de deserdação estão num rol taxativo que o código traz pra gente. Então, só nessas hipóteses que a gente viu agora há pouquinho ali é que é possível a deserdação, certo? Bom, tratado o caso da exclusão, da aceitação, da renúncia e da exclusão do herdeiro, o nosso próximo tópico da aula de hoje trata das chamadas herança jacente e herança vacante. São um tema que sempre causam algum tipo de dúvida aí nas pessoas, mas são um teminha bem simples, bem tranquilos que a gente vai matar com o pé nas costas aqui. Bom, pessoal, a situação que concerne a herança jacente e herança vacante trata daqueles casos que o falecido, que a pessoa, que o autor então da herança, não tenha herdeiros para suceder.
né? Não tenha filhos, não tenha esposa, não tenha ascendentes, não tenha irmãos e etc. Nas hipóteses, então, que não tem ninguém. Ele morre e deixa lá o bem para algum. Para ninguém a princípio. Mas será que esse bem vai ficar para ninguém? É justamente aqui que a gente tem que ver uns prazos e para onde ele vai no final das contas. Vamos ver lá então, pessoal, faço uma pergunta para vocês. Se o falecido não tiver cônjuge, companheiro e ou parentes vivos, bem como não tenha deixado testamento, para quem vai a sua herança? Antes disso aqui, pessoal, temos que lembrar o seguinte. A gente tem aquele instituto chamado de legítima. Pela legítima, quer dizer que eu tenho uma certa limitação à minha autonomia da vontade. Eu não posso deixar todos os meus bens para quem eu queira. Por quê? Porque eu tenho pelo menos 50% dos meus bens, que é a legítima, reservado para os meus chamados herdeiros necessários, tá? Por exemplo, meus filhos. Mas se eu não tenho filhos, se eu não tenho herdeiros necessários, eu posso dispor de toda a minha herança? Vamos supor que eu só tenha tios, sobrinhos e primos. Só, mas nenhum desses é herdeiro necessário. Irmãos também. Eu posso dispor de como eu quiser da minha herança, deixar tudo para uma instituição de caridade? A resposta é sim. A legítima só abrange os herdeiros necessários, certo? Não tendo herdeiros necessários, eu posso fazer o que eu bem entender com o meu patrimônio. Mas vamos supor aqui, pessoal, que no nosso exemplo eu não tenho herdeiros necessários, eu não tenho os herdeiros colaterais, como os irmãos, como tios, eu não tenho nenhum familiar. Eu morro e não tenho ninguém para receber o meu dinheiro. Ascendentes, descendentes, nada. Lembrando aqui, pessoal, que eu tenho até o 4º grau a herança. Depois disso, não tem herdeiro, certo? Para quem que ficaria a herança nesse caso? Então, se eu não tenho nenhum parente, cônjuge, companheiro e nem mesmo tenha deixado testamento, a herança vai ficar, olha que legal, o município adora isso, para o município ou o Distrito Federal. Em primeiro lugar, a gente costuma dizer que fica para o Estado, mas aqui é importante pontuar que em primeiro lugar vai lá para o município ou o Distrito Federal, se a pessoa mora lá, por exemplo, em Brasília. Vejam só, pessoal. O Estado, então aqui, tratando do município e do Distrito Federal, ele não será herdeiro, importante dizer isso. Obviamente o Estado não é herdeiro, mas sim um chamado sucessor irregular. Aquela pessoa que para quem vai ficar os bens, você não tem para quem entregar. Se não tem para quem entregar, devolve tudo lá para o Estado, certo? Então o Estado não é herdeiro, mas sim chamado de sucessor irregular dos bens do falecido. É por isso, então, pessoal, que o direito de Sezini não se aplica a essa modalidade de sucessão. Isso foi o que o STJ disse lá no agravo regimental, no recurso especial 1.099.256, provindo lá do Rio de Janeiro. Tá, professor, e daí? Grande coisa, né? Por que não se aplica o direito de Sezini? Qual que é a grande influência disso? Pessoal, o que é o direito de Sezini? Vamos lá de novo. Direito de Sezini é aquele que diz que, a partir do momento em que falece o herdeiro, que falece o autor da herança, automaticamente os bens são transmitidos para os seus herdeiros. Olha só. Então lá, se por exemplo eu venho a falecer, meus herdeiros vão automaticamente estar na condição de donos daquele patrimônio todo, que ainda é um conjunto imóvel, lembram disso, né? Um conjunto indissociável de bens até a partilha. Agora, se não tem ninguém para suceder, não é automaticamente que o direito de Sezini vai transmitir os bens ao Estado, tá? Eu preciso de um tempo para que isso seja declarado, um tempo para eventuais herdeiros aparecerem, um tempo para que isso aconteça. Outra implicância interessante aqui, pessoal, é até na situação de usucapião, por exemplo. Certamente vocês já ouviram falar que não se podem usucapir bens públicos. Eu não posso ir numa praça, ficar lá acampado por 20 anos e depois reivindicar aquela praça para mim. Por quê? Porque é um bem público, é um bem do Estado. E agora, vamos supor aqui, pessoal, que naquele terreno do falecido tem uma família morando lá há quase todo o tempo que é necessário para se fazer usucapião. Vamos supor lá o usucapião de 15 anos. Mas faltam ali 2 meses para conseguir completar o prazo e aquela família poder usucapir aquele bem. O que acontece? O autor da herança, o dono do terreno a princípio, morre. Se eu aplicasse o direito de Sezini e ele não tivesse nenhum herdeiro, automaticamente aquele bem seria transmitido ao Estado. E aquela família, será que poderia usucapir aquele bem? Não poderia, porque aí seria um bem público. Então não se aplica o direito de Sezini, olha só que interessante. Eu precisaria daquele prazo que a gente vai ver aqui das heranças, primeiro vacante, depois jacente, para daí o Estado receber efetivamente aquele bem. Vamos ver como é que isso funciona. Então nesse caso aqui, pessoal, que deixaram-se os bens, esses bens que ficaram vagos após o falecimento, depois de arrecadados, ou seja, de
de se verificar quais são os bens, de se trazer aqui todos os bens para um processo a princípio de inventário, ficarão sob guarda e administração de um curador. Normalmente, quem vai determinar esse curador é o juiz, até a entrega para um sucessor habilitado ou a declaração da sua vacância. Foi o que eu disse para vocês, pessoal. Então, se a princípio não tem herdeiros, o bem não vai direto para o Estado pelo direito de sesine. Esses bens aqui, considerados vagos, os bens chamados de vagos, ficarão sob a guarda e administração de um curador, esperando que alguém se habilite, diga e comprove que é herdeiro. Ficarão por aquele tempo até aguardar a declaração da sua vacância, que é quando aí sim o bem poderá ser destinado ao Estado. Vamos ver lá o 1820. Praticadas as diligências de arrecadação e ultimado o inventário, serão expedidos os editais na forma da lei processual, e decorrido 1 ano da sua primeira publicação, sem que haja herdeiro habilitado ou penda habilitação, será declarada a herança vacante. Ou melhor, será a herança declarada vacante, é o que está escrito ali, né, pessoal? Então vejam lá, arrecadados os bens e ultimado o inventário, então lá já tem um processo correndo, são expedidos os editais na forma da lei processual, e após 1 ano, pessoal, anotem o prazo aqui, 1 ano dessa arrecadação dos bens, após os editais, 1 ano da primeira publicação dos editais, sem que nenhum herdeiro venha se habilitar, o juiz deve declarar a herança como vacante. Ok? E daí o que acontece isso, pessoal? Somente depois que declarada a vacância, então, da herança, é que serão pagas as dívidas reconhecidas aos credores nos limites da herança. Então, primeiro eu tenho que habilitar herdeiros. Se eu não habilito herdeiros, eu tenho aquele prazo de 1 ano, lá depois da publicação de editais, o juiz vai lá e declara a vacância da herança. Declarada a vacância, abre-se a possibilidade de pagar as dívidas aos credores que já estarão habilitados. Obviamente que essas dívidas só serão pagas dentro dos limites da herança. Se a herança é de 100 e as dívidas são de 200, obviamente que não serão todas pagas. Vai se verificar os prazos, a ordem, para que pague-se dentro da força que aquela herança tem. Artigo 1822 diz que a declaração de vacância não impede que os herdeiros venham a se habilitar. Porém, após 5 anos da declaração, os bens arrecadados passarão ao domínio efetivo do Estado. Então vejam só, pessoal, aquele prazo de 1 ano e a declaração de vacância não tira totalmente o direito dos herdeiros. Vamos supor que era um herdeiro que nem sabia que o suposto pai tinha falecido, né? Estava tentando buscar o reconhecimento da paternidade, alguma coisa assim. A herança vai poder ser declarada vacante, porém, pessoal, ele ainda vai ter todo um prazo, que a gente vai ver que é de 5 anos depois da declaração de vacância, para ainda se habilitar. Então, somente após 5 anos da declaração de vacância, é que esses bens passarão ao domínio efetivo do Estado. De modo que durante todo esse prazo, os herdeiros ainda podem se habilitar. Os colaterais, então, diferentemente, devem se habilitar antes da declaração de vacância, sob pena de ficarem excluídos da sucessão. Então vejam só, pessoal, quem são os colaterais? São aqueles herdeiros que não são os necessários. Os colaterais, portanto, os irmãos, sobrinhos, tios avós e primos, acabou aqui, né? Acabou aqui no 4º grau, e primos, eles devem se habilitar antes da declaração de vacância. Senão eles vão perder o direito àqueles herdeiros. Ao passo que aqueles herdeiros chamados de necessários, que são quem, pessoal? Os herdeiros necessários. Os herdeiros necessários são os ascendentes, os descendentes, quanto for para cima, quanto for para baixo, né, filho, neto, bisneto, tataraneto, e o cônjuge, em alguns casos, dependendo do regime de bens, esses podem se habilitar a qualquer tempo, obviamente, antes de passar os bens ao efetivo domínio do Estado. Então tem todo aquele prazo para a vacância do bem, que é até 1 ano depois de já publicados os editais, mais o prazo de 5 anos depois da declaração de vacância, ainda podem se habilitar os necessários. Ao passo que os colaterais, irmãos, sobrinhos, tios avós e primos, esses devem se habilitar antes da declaração de vacância. Ok, pessoal? Além disso, então,
quando todos os sucessores renunciarem à herança, essa também será declarada vacante. A outra hipótese aqui, pessoal, se todos os sucessores conhecidos falarem todo mundo renuncia, ninguém quer os bens daquela pessoa, que ninguém gostava, etc., todo mundo renunciou. Aí declara-se a vacância dos bens e aí fica naquele prazo de 5 anos até ela ser transferida ao Estado. Fechamos aqui então essa parte, pessoal, vamos falar da petição de herança. O que é petição de herança? A petição de herança, pessoal, nada mais é do que um processo judicial. É uma demanda, é um processo judicial que visa a alguma pessoa que se entenda herdeiro buscar a sua parte da herança que não foi lhe partilhada da forma correta, por algum motivo que impediu que essa pessoa participasse do inventário, etc. Vamos ver lá então. É a demanda, é o processo. Quando eu falo demanda aqui, eu estou falando de processo. É um processo judicial que visa incluir um herdeiro na herança mesmo após a divisão. Interessante aqui, pessoal. Mesmo depois de partilhada a herança, de partilhados os bens da herança, é possível demandar a petição de herança. Trata-se de uma ação, vejam que interessante aqui, de direito real. Por que uma ação de direito real, pessoal? Porque a herança constitui um bem imóvel. A herança constitui um bem imóvel. Como assim, professor? Por que a herança é um bem imóvel? Porque a lei quis assim, a resposta é essa. Porque a lei quis assim. Como a herança ela é indivisível até a partilha, a lei disse que ela é um bem imóvel. Ela é um bem imóvel, a herança. Após ela ser partilhada, aí serão vários bens, serão móveis, imóveis, etc. Né? Mas a herança é um bem não apenas imóvel, mas também indivisível antes da partilha. Isso diz lá no artigo 80, inciso 2º do Código Civil, é portanto um bem imóvel. Ah, professor, mas a herança ela é constituída de 5 carros, são 5 móveis. Isso muda alguma coisa? Não. A herança é um bem imóvel. Tá? Após dividida, ela será dividida em vários bens móveis, imóveis, o que quer que tenha dentro da herança. Mas ainda que constituída só por bens móveis, a herança será considerada um bem imóvel. Coloquem isso na cabeça. Artigo 1824. O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento do seu direito sucessório para obter a restituição da herança ou parte dela contra quem, na qualidade de herdeiro ou mesmo sem título, a possua. Então, a função aqui da petição de herança, pessoal, é aquele herdeiro que não foi reconhecido, que não teve direito de receber os bens, demande, normalmente, de quem já os recebeu ou de quem, sem justo título, possua aqueles bens, a sua parte, o seu quinhão da herança. Então, vamos supor lá, o autor da herança faleceu, seu João faleceu, deixou 2 filhos a princípio, José e Maria. Dividiram-se todos os bens para o José e para Maria, fez-se o inventário, dividiu tudo, o José já está morando num apartamento, a Maria já está usando a lancha lá do seu João que morreu. Aparece o Joãozinho, fruto de um relacionamento extraconjugal que ninguém sabia que existia. O Joãozinho vai ter direito a receber alguma coisa dessa herança? Mesmo após partilhada? A resposta é positiva. Sim, o Joãozinho pode ir lá e, por meio de uma petição de herança, demandar da Maria e do José, os então sucessores lá do seu João, todos aqueles bens que ele teria direito. Então, a princípio, né, foi dividido por 2 a herança, devia ter sido dividido por 3. Então, tanto a Maria quanto o José terão que dar uma porção dos seus bens para que Joãozinho receba 1/3 que lhe é de direito. Essa é a função da petição de herança. Artigo 1826. O possuidor de herança está obrigado à restituição dos bens do acervo, fixando-lhe a responsabilidade segundo a sua posse. Quando eu falo aqui em possuidor de herança, pode ele ser algum herdeiro ou ainda um terceiro que não tem um justo título daquela herança. Então, um terceiro que recebeu, está cuidando, está em posse daquele bem. Ele deve restituir para fins de se garantir a herança daquela pessoa que não recebeu. Parágrafo único. A partir da citação, a responsabilidade do possuidor se há de aferir pelas regras concernentes à posse de má-fé e à mora. Então, até a citação, a regra é que o possuidor da herança não estava sabendo que tinha um novo herdeiro. E, portanto, até lá ele pode fazer o que ele bem entender com o bem, porque ele é o possuidor, ele é a pessoa que tem direito de possuir. A partir do momento que ele é citado, portanto, cientificado de que existe alguém buscando a herança, buscando uma porção da herança,
ele tem que cuidar do bem de forma de boa-fé, inclusive visando a sua restituição caso seja julgado procedente a petição de herança. Não o fazendo, por exemplo, dilapidando patrimônio, vendendo bem, entregando para terceiros, sumindo com a coisa, aí vai ser considerado que ele está agindo de má fé, bem como vai se contar a mora. O que é a mora? A mora é o atraso, né? A mora é o atraso na devolução, o atraso na prestação de uma obrigação. Ainda quanto à petição de herança aqui, pessoal, as alienações de boa-fé realizada pelo herdeiro aparente, por aquele que está possuindo a herança, claro que antes da citação, depois da citação, se ele o fizer, se torna de má-fé, são eficazes. Então, as alienações de boa-fé são eficazes. Ah, vamos supor lá que o seu João tinha deixado um apartamento. Mas o herdeiro, então, ou a pessoa que estava de boa fé lá cuidando daquele bem, vendeu o apartamento, vendeu o apartamento para comprar uma fazenda porque ela era produtiva e poderia trazer mais frutos. Essa venda, realizada de boa fé, ela é considerada válida e eficaz. E, portanto, aí a fazenda entrou como subrogação, como substituição no lugar do apartamento, podendo a fazenda, inclusive, ser destinada para fins de cumprir a parte, o quinhão daquele que está demandando a petição de herança. Prazo para petição de herança, pessoal, o artigo 149 do a súmula 149 do STF diz que é imprescritível a ação de investigação de paternidade, inclusive podendo ser feita até mesmo pós-mortem. Ou seja, se não se tinha certeza de que aquela pessoa era filho do herdeiro, o filho do herdeiro, do autor da herança, desculpem, né, que era filho do autor da herança, esse filho pode a qualquer tempo demandar a investigação de paternidade porque essa ação é imprescritível. Porém, a petição de herança não é imprescritível. A petição de herança entra no rol lá do prazo prescricional de 10 anos do Código Civil, aquele prazo geral lá, o prazo maior de prescrição que a gente tem hoje no Código Civil 2002. Então vejam só. A qualquer tempo pode-se demandar a investigação de paternidade. É imprescritível, é direito existencial, inclusive após a morte do suposto pai. Mas a petição de herança, essa está sujeita ao prazo prescricional de 10 anos. O grande problema que nós temos aqui, pessoal, 10 anos a partir de quando? 10 anos a partir de quando? Então temos duas decisões, olha que legal. O STJ, por meio de duas decisões, uma de 2016 e outra de 2019, entendeu da seguinte forma. Lá em 2016, pessoal, decisão mais antiga, o prazo prescricional da petição de herança começa a correr no trânsito em julgado da ação de reconhecimento de paternidade. É o que está, inclusive, no informativo 583 do STJ. Então aqui, pessoal, para essa primeira decisão do STJ, eu tenho uma imprescritibilidade, obviamente, da ação de investigação de paternidade. Depois que transitar em julgado a ação de investigação de paternidade, começa a correr um prazo de 10 anos. Para mim, parece a decisão mais sábia aqui que o STJ tinha dado. Agora, a quarta turma do mesmo STJ, agora recentissimamente, em dezembro de 2019, disse que o prazo prescricional se inicia na abertura da sucessão, ou seja, no falecimento da pessoa. Então, do falecimento começa a contar o prazo de 10 anos. Tá? É a decisão mais recente, pessoal. Isso traz uma certa insegurança, traz uma certa preocupação, porque vamos supor que o Joãozinho só descubra da possível paternidade do pai dele 25 anos depois da morte. Quer dizer que ele nunca vai ter direito a nada por essa nova decisão do STJ. Claro, pessoal, ressalvada aquela situação, né, se o Joãozinho for menor de idade. Se o Joãozinho for menor de idade, não está correndo prazo prescricional para ele, só vai começar a correr a partir do momento que ele atingir a maioridade. Acontece que alguns autores, voltamos aqui, pessoal, voltamos aqui um pouquinho atrás, alguns autores, como por exemplo a Giselde Ronaca, o Flávio Tartucci, entendem que a ação de petição de herança também é imprescritível, não apenas a ação de investigação de paternidade. Então a gente tem uma corrente doutrinária forte, com autores muito renomados, que entendem que a petição de herança deveria ser também imprescritível, certo? A verdade é que o STF entende que tem 10 anos aí para prescrever a petição de herança. Aí o STJ deixa duas dúvidas para nós lá. Primeiramente, diz que esses 10 anos correm do reconhecimento da paternidade e depois entende que esses 10 anos correm do falecimento. Como a decisão mais atual
é da quarta turma, é de 2019, a gente vai tentar respeitá-la, né, pessoal? Então, a gente tem como decisão mais atual que esses 10 anos correm a partir do falecimento, a partir da abertura da sucessão. Bom, o que tínhamos para a aula de hoje, essas partes interessantes aqui sobre o direito das sucessões, foram dadas, espero que vocês tenham compreendido, são partes ali que trazem um pouco de dúvida e qualquer uma delas, pessoal, não hesitem, manda lá e-mail, manda um comentário lá pelas redes sociais do Aprova, que eu vou estar sempre à disposição de vocês para responder, tá certo? Um grande abraço a todos e até a próxima!